Olhe para o irmão do lado, vê se ele está com cara de quem está bem hoje. Vocês estão prontos para mais? Aleluia. O que a gente tem que aprender, obrigado, querido. O que a gente tem que aprender, queridos, é mover junto com o Espírito Santo. O Espírito de Deus se move e a gente tem que aprender a mover junto com Ele. Nós vamos mergulhar no capítulo 14 de 1 Coríntios agora à noite. E nós vamos ver a funcionalidade da oração em línguas e da profecia. Quem aqui já ora em línguas? Levanta as mãos assim. Glória a Deus. Quem começou a orar em línguas hoje de manhã aqui? Levanta a mão bem alta assim. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Jesus está vivo. Então agora nós vamos aprender. Tem uma coisa que eu aprendi na parábola do semeador que para mim foi muito importante. Jesus explicando sobre os terrenos, ele diz algo profundo. Ele diz assim: a terra ruim, dura, é aquela que ouve a palavra e não entende. E a terra boa, que dá fruto, é aquela pessoa que ouve a palavra e entende. Essa é uma chave espiritual. Se você quer entrar em um lugar espiritual novo, você precisa de um novo entendimento. Se você quer entrar em uma nova dimensão espiritual, você precisa de se aprofundar no conhecimento de Deus. Então, o mover do Espírito funciona junto com o conhecimento. Houve um tempo em minha vida em que a minha vida financeira estava travada. Então eu fui para a palavra de Deus e eu falei: Deus, eu preciso entender como funciona isso no mundo espiritual. E quando eu comecei a entender, eu passei a desfrutar. Pegue a sua mão direita e diga comigo: eu preciso entender para desfrutar. Vamos lá, teatrinho, mão direita, eu preciso entender para desfrutar. Nós oramos em línguas, isso é maravilhoso. Começar a orar em línguas é maravilhoso. Mas às vezes a gente não entende para que isso funciona. E o apóstolo Paulo é um mestre no capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque ele vai nos mostrar como o dom de línguas funciona. Para que ele funciona? Qual é a função prática de orar em línguas? E o que isso pode contribuir para o meu crescimento pessoal e para o crescimento da igreja? Então, mais uma vez, quem aqui ora em línguas? Levanta a mão bem alto, sim, bem alto. Amém. Agora, entre vocês, quem aqui profetiza? Você já profetizou, liberou uma palavra na vida de alguém? Levante a mão. Dentre vocês. Legal. Deus te deu um sentimento, uma palavra, e você liberou sobre alguém, foi isso? E dentre vocês, a palavra que você liberou aconteceu, já passou por isso ou não? Levante a mão. Isso é bom, não é? É empolgante, não é? É encorajador. Queridos, a vontade de Deus é criar no nosso ambiente um ambiente profético. Nós vamos ficar juntos aqui até terça-feira. E nessa reunião em específico, nós queremos pedir a Deus que Ele libere em nosso meio um ambiente profético. Amém ou não? Que Deus libere em nosso meio essa ousadia para liberar a palavra dEle, para fluir no dom de línguas e também no dom de profecia. Nós vamos ver no livro de Atos que toda vez que o Espírito Santo é derramado,
existe a evidência da oração em línguas, junto com a profecia. Elas sempre andam de mãos dadas. E o apóstolo Paulo, ele é muito carinhoso em ensinar sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Porque todo pastor tem um certo receio com a questão de profecia no meio do povo, e deve ter. E vocês vão perceber que o apóstolo Paulo tem muito cuidado em ensinar a respeito de profecia. Por isso eu tenho muita segurança de falar sobre isso. Primeiro que já troquei uma ideia com o pastor Du, e graças a Deus nós somos a mesma família, impressionante, a gente pensa muito igual. Mas também temos a palavra que é orientadora. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar conselhos, inspirado pelo Espírito Santo, de como viver uma atmosfera profética. Uma atmosfera onde os visitantes vão chegar nessa igreja e vão dizer com a boca cheia: Deus está no meio de vocês. Deus está aqui, cara. Eu entrei, é assim que vai ser para o novo convertido a partir de agora aqui na comunidade, na Cristo Salva. É comunidade Cristo Salva? Igreja Cristo Salva, então tá bom. Os seus visitantes, seus amigos, seus familiares vão chegar no culto, e esse mover profético que nós vamos aprender agora, prático, vai invadir os cultos de vocês, vai invadir as reuniões, e vocês, em nome de Jesus, vocês já são uma igreja linda, uma delícia ministrar para vocês. Eu estava em Taquaritinga sábado passado, ministrando, e eu vou ministrar uma palavra específica aqui sobre o fruto do Espírito, e eu não conseguia usar outra palavra do que o crente tem que ser alguém gostoso. Olha para o irmão, para a irmã do lado e fala: irmão, você tem que ser gostoso. Deixa eu explicar. É melhor eu explicar, né? Eu vou explicar dando um exemplo. Tem um livro na Bíblia que é lindo, tem um nome lindo, o nome da minha mãe, Ruth. E eu não sei se vocês sabem disso, mas Ruth é uma moabita. E os moabitas foram excluídos da congregação sagrada, da congregação de Israel. Porque os moabitas, eles são o resultado da relação incestuosa das filhas de Ló com o próprio pai. Vocês lembram dessa cena? Que as filhas embriagam o pai e tem filho do pai. Daí nasceram os moabitas, e por causa disso, Deus impediu os moabitas de entrarem na congregação sagrada, congregação de Israel. E essa era Ruth, uma mulher sem Deus no mundo, uma mulher ímpia, uma mulher excluída da congregação de Israel. E por causa da graça divina, ela encontrou uma mulher que era delicioso viver com aquela mulher chamada Noemi. Tanto é que a oração de Ruth, que muita gente usa no convite de casamento, provavelmente se você casou na igreja, é muito grande a chance de você ter usado a declaração de Ruth para Noemi no seu convite de casamento. O seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, onde puser seu pé eu vou pôr também, onde você morrer eu vou morrer. Aquela mulher ímpia, moabita, olhou para Noemi e disse: o teu Deus é o meu Deus. E outro dia orando, essa expressão me pegou por dentro. E eu tive o cuidado de ir para o livro de Ruth, não para estudar Ruth, mas para estudar Noemi. E eu vou falar para vocês, é delicioso ver como Noemi é uma mulher de Deus. Ela vive para servir,
ela vive para abrir caminhos, ela vive para promover, ela vive para ver a outra feliz, ela é serva, ela é cheia de Deus. Não é à toa que uma ímpia como Ruth é inspirada, e mais do que inspirada, é incluída na linha genealógica de Jesus Cristo. Ela se torna avó de Davi, e ela foi incluída no propósito de Deus, porque ela cruzou o caminho de uma cristã maravilhosa, de uma mulher cheia do Espírito Santo, de uma mulher incrível. Tem uma palavra que eu já preguei umas 15 vezes, só lá em Paraíso, que eu amo, o tema dela já mexe comigo, que é: pessoas incríveis tornam o evangelho irresistível. Noemi era incrível, e eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você uma pessoa incrível. Deus quer fazer de você uma pessoa extraordinária. Deus quer que você impacte a vida dos ímpios que andam perto de você. Sabe essas pessoas sem Deus que trabalham contigo? Essas pessoas ímpias que não amam o Senhor, que estão amarradas pela sensualidade, pela idolatria, pela incredulidade. O Espírito Santo quer encher tanto a tua vida, e eu profetizo isso em nome de Jesus, que o mover do Espírito vai transbordar da tua vida lá para o teu trabalho, e as pessoas vão olhar para você e falar: o Deus que você serve, eu quero para mim. É uma delícia conviver com você, cara. É uma delícia andar contigo, é uma delícia desfrutar do mesmo posto de trabalho que você, porque você exala alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Queridos, é mais do que só um mover de acampamento. O Espírito de Deus está te capacitando para você ser semelhante a Jesus. E eu quero declarar sobre tua vida que o mover do Espírito que está vindo aqui sobre nós já começou agora de manhã e vai só crescer, crescer. Isso vai começar a transformar sua vida, vai começar a mudar o teu jeito de falar, o teu jeito de agir, o teu jeito de reagir. Porque a ação a gente controla às vezes, mas a reação é que a gente não controla. Mas o Espírito Santo vai tomar a tua vida, vai encher você, já está fazendo isso, e Ele vai começar a mudar teu jeito de falar, Ele vai mudar o teu jeito de caminhar, Ele vai mudar o teu jeito de se relacionar. Os seus relacionamentos serão transformados. Lá dentro da tua casa, seus pais vão olhar para você e dizer: quem é esse filho que voltou? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com meu marido? O Espírito de Deus tomou a vida do teu marido e fez dele um novo homem. Vai tomar a tua vida, mulher, e você vai ser outra esposa, outra mulher, outro filho, outro empregado, outro empresário. Deus vai mudar a sua vida completamente. Você vai começar a carregar em você o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, e isso vai transformar seus relacionamentos. Isso vai transformar a maneira de você andar, caminhar, viver, reagir. Vai controlar suas áreas descontroladas. Vai aumentar o teu pavio. Tem alguém aqui que é pavio curto? Só levanta o dedinho assim só. Pavio curto? Quem é pavio curto? Vai, levanta a mão bem alto assim. Quem é pavio curto aqui? O Espírito Santo vai pegar o teu pavio e vai alongar ele assim, ó. Você que explodia rapidinho, vai demorar para explodir. Tua esposa vai assustar, vai falar: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Ela não grita mais. O que aconteceu? Queridos, o que nós estamos vivendo aqui é mais do que só emoção. Emoção faz parte, nós estamos aqui para isso. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele é muito cuidadoso, porque ele chega a falar assim: meu, vocês estão exagerando no dom espiritual. Quem entrar no culto de vocês vai achar que vocês são tudo doido. E tem gente que tem orgulho de falar isso: ah, sou louco por Cristo. Não é esse louco legal por Cristo, não. Paulo está falando:
Vocês estão parecendo uns descontrolados mesmo. Calma. Os visitantes vão entrar aqui e não voltam nunca mais. Vocês são uns desequilibrados. Calma. Porque aquela igreja, ela fluía nos dons de uma maneira tão assustadora que Paulo teve que balizar. Hoje em dia nós estamos tendo que dar uma acelerada no seis, sabe? Pode fluir no dom, irmão. Olha para o irmão, para a irmã do lado e fala: pelo amor de Deus, flui nos dons. Tira a mão do freio de mão. Fala: ó, sorta o freio de mão, irmão. Eu já sei que vocês são uma igreja que ama o mover do Espírito e que querem ver o carro capotar mesmo, né? E gostam do negócio mesmo. Então eu estou pedindo a vocês: deixa capotar, irmão. Amém ou não? Tira a mão do volante, deixa Deus usar a sua vida. É a hora é agora. E mais do que isso, o Espírito de Deus vai começar a trazer de volta para dentro da igreja. Aqui eu estou profetizando para os céus desse país, um mover sobrenatural voltando para dentro das igrejas, milagres, profecias, palavra de conhecimento, um ambiente sobrenatural de novo dentro da igreja. Eu declaro a igreja de Jesus reacendendo no fogo do Espírito. Que venham os dons espirituais, que venha um tempo de avivamento. Desperta a igreja. Estamos aqui para isso e queremos fluir nisso. Amém? Então eu quero começar treinando você para o que você vai viver no dia a dia. Geralmente quando a gente vai orar em línguas, a gente já prepara, né? Fecha o olho, não é? Vamos lá, modo aleluiado. Já dá aquela empinadinha no pezinho. Já prepara a metralhadora de Jeová. Mas eu quero dizer para você que a oração em línguas, ela tem que ser tão natural e simples, para você estar na fila do banco ali, ativado no Espírito Santo. Tem uma palavra, Senhor, para quem? Para quem a próxima palavra, Senhor? Para quem? Qual o próximo toque o Senhor tem para alguém? Eu quero ser usado por Ti. E aí você vai começar a orar em línguas, porque nós vamos ver que a profecia, ela anda junto com a oração em línguas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora, aquecendo as turbinas, eu quero que você, de olho aberto, senta retinho na tua cadeira. Não é para fechar os olhos, hein? Está todo mundo acostumado a começar a orar em língua, já fecha o olho. Não. Nós temos que nos acostumar a trazer a atmosfera celeste para onde nós estamos. E agora eu queria que você que é batizado com o Espírito Santo começasse a orar em línguas. Com os olhos abertos, consciente. Vamos orar em línguas, amém? Ramanaya Kaya. Vamos lá. Olha o olho fechando, abre o olho, irmão. Solta esses braços, se solta, relaxa. Ramaya, sorriso. Eu estava lembrando do Miguel Piper agora há pouco, ele falava: vai, sorriso. Ramaya Sakaya Ramas. Yalabahasandareabakaya Andarakaya Namababasaya. Ricai andalabasondoria quere mamassai ananakai. Rialabai andarabassai. Quero ouvir sua voz, queridos. Vamos lá, levante a sua voz. Rialabai andakai anamassai. Yarabahanda yesinderekai ananamassai. Rialabai andakai. Força, põe força na voz. Mariadariatai ananakai ananabiassai. Eu quero que você imagine você na fila do banco, na fila do mercado, no mercado, na rua, orando em línguas, orando em línguas. Eu quero pedir a Deus, continue orando. Deus vai te dar uma palavra. Quando você tiver uma palavra aí no teu espírito, vai explodir dentro de você. Simples, eu quero que você fique de pé. Uma palavra Deus vai te dar. Só segue o que Deus está falando, tá bom? Ora em línguas, vamos lá, levante a tua voz.
E orando em língua, se Deus te der uma palavra, eu quero que você fique de pé. Não tenha medo, tá bom? Se Deus te der uma palavra, fique de pé. Qualquer uma que seja. Vem, Senhor, no meio da igreja. Nós queremos aprender a liberar palavras agora. Eu peço que o Senhor move em nosso meio agora e libere palavras em nosso espírito. Palavras em nosso espírito. Uma palavra, Senhor, uma palavra. Vamos lá, Senhor, em nome de Jesus. Queremos aprender a mover com o Teu Espírito. De repente o Espírito Santo vai te dar vontade de dar um abraço em alguém. Se você tiver a vontade aí de dar um abraço em alguém, eu quero que você fique de pé também. Deus vai te impulsionar alguma coisa. E nós vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Deus te deu uma palavra, irmão? Uma palavra? É? Vem aqui à frente, vem aqui. Nós vamos fazer desse jeito. Você sabe para quem é essa palavra já ou não? Você sabe para quem é? Para a igreja, qual é a palavra? Qual é? Avanço e rompimento, amém. Avanço e rompimento. Avanço e rompimento. Faz sentido para alguém aqui especificamente essa palavra ou não? Com alguém Deus estava falando essa palavra específica? Deixa eu dizer, para esse ano Deus me deu uma palavra que se chama rompimento. E é legal ouvir isso, sabe? Sabe aquela coragem? Vocês também estavam pensando nessas palavras? Amém. Queridos, o que eu quero dizer para você, nós vamos aprender com Paulo isso. Que Deus ele vai passar a mover com a gente, nós vamos começar a mover no Espírito, através de palavras, de encorajamento. Nós vamos entender que profecia é mais do que tentar descobrir. Profecia não é determinar o futuro, o passado, não, nós vamos aprender agora isso. E eu quero que você se abra para isso, para Deus te usar. Na vida de alguém que está aí perto de você, que às vezes você vai estar orando no meio de um culto, e aí Deus vai te dar um versículo, e você só vai liberar esse versículo para alguém. É simples assim. E aí isso vai fazer sentido para a vida de alguém, e vai edificar a fé dela, e vai dar um novo rumo para a vida dela. Então é importante nós estarmos acionados, ligados no Espírito Santo. E eu vou pedir a vocês que enquanto eu estiver ministrando, você aí esteja orando em línguas, buscando uma palavra de Deus, buscando um toque de Deus. Nós também estamos de olho em vocês. Hoje no louvor eu fiz questão de ficar aqui olhando para vocês, porque eu quero ser um canal de Deus na vida de vocês individualmente também. Eu peço que Deus me use para tocar a tua vida, e eu quero que você tenha essa motivação, de você vir para o culto ligado, de você vir para o culto sabendo que Deus quer usar você, que você venha para uma reunião como essa, ativado em sua fé, sabendo que Deus pode te dar uma palavra para a vida de alguém, e você pode edificar a vida de alguém com um abraço, com um sorriso, com um presente, quem sabe, com uma palavra. Mas nós precisamos estar ligados. Amém, queridos? Vamos para 1 Coríntios 14, para a gente ver para que funciona, como que funciona a oração em línguas. Qual que é a aplicação prática dela para as nossas vidas? Hoje de manhã nós vimos o primeiro versículo que Paulo diz: seguir o amor. Então o segredo para o dom espiritual é a gente seguir o amor. O amor é a avenida pela qual os dons percorrem, os dons são liberados. Então você precisa estar cheio de amor num culto como esse. Você precisa estar cheio de vontade de servir as outras pessoas. Você não pode vir para uma reunião só esperando receber. Esse é o ambiente profético que Deus quer produzir em nós. Nesse acampamento você não veio só para receber. Deus quer usar a tua vida para tocar a vida de alguma pessoa, de algum irmão, e edificar a vida de alguém. Mas pastor, quem está precisando de uma palavra sou eu.
Exatamente. Quando você serve o sonho de alguém, Deus realiza o seu sonho. Lembra de José? Deus deu um sonho para José. Mas qual foi o caminho que Deus usou para realizar o sonho de José? Quando ele estava realizando o sonho do seu pior inimigo, do faraó. Faraó teve um sonho. E Deus usou a vida de José para realizar o sonho de Faraó. Enquanto ele realizava o sonho de Faraó, Deus realizou o sonho dele. Então é servindo que nós vamos desfrutar do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos seguir o amor. É por causa do amor que os dons acontecem. É por causa do amor que nós devemos buscar transbordar em oração em línguas. E vocês vão ver que Paulo vai nos encorajar a isso. Se vocês oram em línguas, vocês precisam buscar o dom de profecia. Se você já ora em outras línguas, você precisa buscar esse novo passo, onde Deus vai começar a te usar para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Liberar uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, de ânimo, de cura, de libertação. Deus quer usar a sua vida. E o próximo passo da oração em línguas é a profecia. É uma maravilha orar em línguas. Quem ora em línguas já faz tempo? Mais de um ano que você já ora em línguas. Legal, então vocês têm que buscar transbordar desse dom. Ser usado por Deus na vida de outras pessoas. Porque essa é a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: segui o amor e procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E nós vamos ver por que profetizar é tão importante. Mas eu quero seguir bem o raciocínio do apóstolo Paulo, porque ele vai dar para nós nuances do que é orar em línguas e do que é profetizar. E nós vamos seguir exatamente o raciocínio dele aqui em 1 Coríntios 14. Verso 2. Quem ora em línguas, quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Então a primeira nuance da oração em línguas é que ela é uma linguagem de oração. Quem está falando em línguas não está emitindo barulho. Tem hora que eu acho que a gente acha que orar em línguas é fazer barulho estranho, é histeria estranha. Tem hora que a gente fica histérico mesmo, a emoção envolve e a gente endoida. Mas deixa eu dizer para você, a primeira face da oração em línguas, a primeira ferramenta que a oração em línguas ela é uma linguagem de oração, de intimidade com Deus. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: quem está orando em línguas não está falando com homens, e pelo simples fato que ninguém o entende. É uma oração que não entra na cabeça humana, não entra na nossa mentalidade, não é comunicativa. Ela é uma oração de comunicação com você e Deus. E você no seu espírito está falando mistérios. Exatamente por esse fato, você está orando coisas que você não entende, e por causa disso é mistério. Então, orar em línguas, queridos, é mais do que empolgação. Eu vejo gente que só ora em línguas quando está em êxtase, só ora em línguas quando está sentindo aquele arrepio, e aí fica empolgado e solta uma rajada de oração em línguas. Mas o que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo falando, essa é uma linguagem de oração, para você falar direto com Deus. É uma linguagem onde Deus te entende, homem nenhum te entende, nem a sua mente entende, mas enquanto você está falando em outras línguas, você está falando com Deus. Então não é barulho, não é só expressão, é oração, é conversa com Deus. Eu costumo dizer para os adolescentes, e antes de ir para Altinópolis, eu cuidava de pré-adolescentes e adolescentes em Ribeirão Preto. E para ficar mais fácil para eles entenderem oração em línguas, eu dizia para eles: a oração em línguas é o telefone vermelho.
que diz a lenda que lá na Casa Branca dos Estados Unidos tem um telefone vermelho, que quando ele toca, o presidente para tudo para atender. É a linha direta com o presidente dos Estados Unidos. O Batman usou isso no filme, e as meninas superpoderosas também têm um telefonezinho vermelho lá, que na hora que toca, elas têm que largar tudo que está fazendo para salvar a cidade. A oração em línguas é o telefone vermelho. A oração em línguas é a oração, sim, que Deus ouve. Nós vamos ver Paulo falando isso mais para frente. Então quem ora em línguas não fala com homens. Quem ora em línguas fala direto com Deus. É uma oração de intimidade. É uma oração profunda. O apóstolo Paulo vai falar que quem ora em línguas ora de fato. Então a oração em línguas é uma ferramenta para a tua intimidade com Deus. Olha para essa pessoa do seu lado, pergunte para ela, como está a sua intimidade com Deus? Como está a tua história com Deus? Como está a tua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Como estão os seus devocionais? Seu relacionamento com o Espírito Santo? A oração em línguas, ela é uma ferramenta de intimidade com Deus. No verso 3, agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar, mas o que profetiza? E ele começa aí com o contrário, dizendo, por outro lado, quem profetiza fala aos homens. Então se você está orando em línguas, você está falando com Deus, isso é maravilhoso. Mas quem profetiza está falando com homens, edificando, exortando e consolando. Diga comigo, edificar, consolar, exortar. Diga mais forte, edificar, consolar, exortar. Vamos dizer mais uma vez, edificar, consolar, exortar. É para isso que serve a profecia. A profecia é uma palavra de encorajamento. A profecia é uma maneira de você tirar do teu espírito algo inteligível, que a pessoa vai entender, para você colocar ela de volta para o propósito. O ambiente da igreja deve ser um ambiente de encorajamento. O ambiente do culto deve ser um ambiente de encorajamento, onde a pessoa chega desanimada e ela vai sair daquele lugar animada. Ela chega triste, vai sair alegre. Ela chega para baixo, ela vai sair para cima. Ela chega querendo desistir, ela sai querendo derrubar o mundo com o peito, porque ela é renovada. Agora, como que isso vai acontecer? Acontece pela palavra, que é uma maneira de nós profetizarmos, mas acontece no meio dos irmãos. Quando nós profetizamos, então, orar em línguas é maravilhoso, é falar com Deus. Mas quando a gente entra no nível da profecia, a gente começa a edificar a igreja. A gente começa a trabalhar como membros uns dos outros para fortalecimento. Alguns de vocês aqui estão precisando de uma palavra de encorajamento. Alguns de vocês estão precisando ser edificados. Construídos, edificar é literalmente construir, são novos na fé, de repente novos no ministério, líderes recentemente estão precisando ser edificados, e literalmente é na reunião do corpo de Cristo, que nós recebemos uma palavra de edificação, aquela palavra que vai nos fazer crescer, aquela palavra que vai nos fazer dar um passo de maturidade. É isso que o ambiente profético produz dentro da igreja, um nível de maturidade. De repente você está precisando ser encorajado. A palavra exortar aqui, às vezes ela é mal entendida. Tem gente que parece que só vê o lado de Deus com o dedo apontado. Exortar é apontar o dedo, mas eu gosto da palavra original para exortar no texto original, que é encorajar. Isso me faz lembrar de um dia que eu estava lá deitado no meu quarto, adorando Jesus com o meu foninho. Estava lá de boa, sabe, relaxado, buscando a Deus, orando em línguas, tranquilo, eu e o Senhor. De repente,
eu tive a visão de um motel. Eu falei, uai, que isso? E junto com o motel eu vi a cara de um discípulo. E ele estava namorando na época. E eu falei, ai, ai, ai. Eu vi a cor do motel, eu vi tudo. Graças a Deus, só o lado de fora do motel, né? Deus é bom. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não estava buscando aquilo. Eu não sou o profeta que eles põem no cartaz, que Deus dá visão de raio-x. Vou orar por você, vou ver o número do teu RG. Não tem nada disso, gente. Aliás, minha placa de vídeo, minha placa de som é meio estragada. De vez em quando acontece, mas... Aquele dia foi sobrenatural. Eu estava deitado no chão e eu vi. Falei, eu vou lá na casa do fulano na manhã e vou trocar uma ideia com ele. E aí... É uma palavra séria, né? Um menino de Deus, o menino andando com a gente. Eu cheguei na casa dele e falei, e aí fulano, bom? Ele, bom, cara, bom demais. Falei, e como que tá o namoro? Ele, que é isso? Tá de vento em popa, rapaz. Olha, tá uma benção. Falei, vocês estão orando e tal? Não, nós busca Deus junto. Olha, Vertinho, eles me chamam de Vertinho, né? Vertinho, tá uma benção, cara. E quando o cara está em pecado, parece que ele é espiritual, não é? E eu estava desconfiado com a palavra, porque é uma palavra séria. Como que eu chego no menino? Eu falei, meu, e como que está a questão das tentações? Como é que está os limites? Ele começou meio que gaguejar e ficar preocupado, porque eu comecei a entrar, né? Na hora que eu vi que ele deu uma deixa, na hora que eu perguntei sobre as intimidades, que ele deu a deixa, eu fiquei mais corajoso. Eu falei, velho, e o motel? Desse jeito. Foi igual um soco na cara, gente. Foi um pum. Ele tomou um susto que ele chorou sem fazer cara de choro. Desceu a lágrima assim, ó. Ele falou, quem te contou? Falei, te peguei, né? Eu falei, meu lindo, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um pai que ora por você. Mas você tem um Deus que te ama tanto. Sabe, queridos, eu tinha uma palavra que eu podia esmagar aquele menino. Mas sabe o que eu falei para ele? Eu me lembro até hoje. Eu falei, cara, você é muito amado por Deus, sabe? Porque tem um tanto de gente vivendo em pecado e Deus não falou nada para ninguém. E você deu essa escorregada besta tua aí, que já não é conversa os detalhes. Mas Ele te ama tanto que Ele decidiu mostrar para mim. Eu não pedi para Ele mostrar, eu não fico pedindo essas coisas. De verdade mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus me botou no teu caminho porque Ele te ama. E eu vim aqui para te encorajar a sair do pecado. Eu vim aqui para te dizer que Ele te ama tanto, que Ele não quer que você continue no pecado. E Ele me mostrou você lá, sabe por quê? A misericórdia dEle se renovou hoje sobre sua vida. E hoje eu vim aqui para te encorajar e dizer para você, Ele quer que você seja santo, Ele quer que você saia do pecado. E Ele olhou para mim e começou a chorar. Ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Deixa o pecado, lindão. Eu não vim com uma palavra de acusação para você. Eu vim com uma palavra de encorajamento para dizer para você, o pecado não vale a pena. E naquele dia, queridos, com uma palavra tão séria, uma palavra difícil de ser liberada, eu pude olhar para os olhos dele e dizer, você é muito amado de Deus, por isso eu tenho que te disciplinar. Você é muito amado de Deus, por isso eu tenho que te servir. Eu não posso deixar que você fique à frente da célula por um tempo, porque eu preciso curar o teu coração. Mas eu quero que você entenda, Deus é apaixonado por você. E Ele não quer que você fique no pecado. Percebe? Eu fui com uma palavra de exortação, e exortação não é dar pancada. Exortação é encorajar. Tem pessoas aqui em nosso meio precisando ser encorajadas. Tem jovens em nosso meio precisando ser encorajados. Talvez tenha maridos aqui confusos
aflitos, desesperados, porque de repente o seu coração se inclinou a se apaixonar por uma amiga de trabalho, e você está desesperado, precisando de uma palavra, de um encorajamento para não cair no pecado. E eu quero te dizer, e eu profetizo isso: todos os pecados que foram gerados, eu declaro um aborto espiritual agora. Não virá à luz o pecado, você vai ser guiado para um caminho de santidade. Esse é um ambiente de exortação, onde a igreja é edificada e o poder do pecado é destruído em nome de Jesus. Aquele dia eu podia ter chegado na casa do meu discípulo e dito para ele: meu, cria vergonha na tua cara. E podia ter dado bastante. Aliás, o próximo passo foi difícil, porque lá na visão Deus me falou que foi 2 vezes. E aí no meio das lágrimas ele falou: foi uma vez só. Aí eu fiquei corajoso, né? Aí eu falei: cara, aí toma vergonha nessa cara, porque eu acabei de dizer que Jesus te ama e que eu estou aqui porque Ele te ama, e você vai mentir para mim. Deus me mostrou, são 2 vezes. Aí ele parou, ele falou: meu, larga a mão, eu sou amado por Deus mesmo, nunca mais vai acontecer. Eu estou arrependido e constrangido pelo amor de Deus, porque Ele me alcançou no meu pecado escondido, e hoje eu tenho oportunidade de mudar de vida. É esse ambiente que Deus quer criar no meio da igreja, um ambiente de edificação, de encorajamento, de consolação. E pode ser que alguns de vocês aqui estão precisando ser encorajados, como esse meu discípulo foi aquele dia. Talvez você está brincando com o pecado, e talvez você está flertando com o pecado. Eu quero dizer para você que esse testemunho não veio à toa. Nós estamos aqui para declarar sobre tua vida. O Espírito de Deus é poderoso para fazer toda a tentação cair por terra. Não há nenhuma tentação que seja invencível. Deus envia sobre nós a tentação, e junto com ela Ele envia o alívio e o socorro para o momento da tentação. Você não precisa cair no pecado, você pode viver em santidade. É possível viver em santidade, na presença, no poder do Espírito Santo, no ambiente de glória. As pessoas são edificadas, confortadas, encorajadas a continuarem no caminho. É possível, é possível. E é nesse ambiente glorioso da presença de Deus onde nós somos encorajados a continuar. Por isso você precisa transbordar das línguas para a profecia. É onde você torna aquilo que está no teu espírito real, palpável. Verso 4, Paulo vai nos dar outra nuance da oração em línguas. Ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então a oração em línguas, ao mesmo tempo que ela é uma oração de intimidade com Deus, ela é uma oração que te faz bem. Orar em línguas é investir na sua vida. Orar em línguas é investir em você mesmo. Você não perde nada orando em línguas. Vocês que foram batizados com o Espírito Santo hoje de manhã, deixa eu dizer para vocês, vocês ganharam uma ferramenta de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. Existem dons espirituais dentro de você que vão exigir de você maturidade. E quando você está orando em línguas, além de estar falando com Deus diretamente, você está se edificando, você está se fortalecendo espiritualmente, você está investindo em você mesmo. Então orar em línguas é mais do que barulho. Orar em línguas é falar com Deus. E orar em línguas é investir em você, é se edificar, é investir no teu ministério, no teu chamado, é investir nos dons de Deus que estão aí dentro de você, é investir no teu caráter, é investir na tua personalidade, nas áreas que estão caídas, nas áreas que existem fraquezas. Você começa a orar em outras línguas e Deus vai fortalecendo essas áreas quebradas. Um grande homem de Deus chamado Dave Robertson, que foi usado pelo Senhor para ensinar sobre oração em línguas no Brasil todo, faleceu recentemente, há 1 ou 2 semanas atrás. Ele conta o testemunho dele, que quando ele começou a orar em línguas, ele carregava alguns vícios. E durante o tempo que ele começou a orar em línguas, Deus começou a libertar ele dos vícios, porque ele começou a ser edificado.
E algumas coisas que ele não conseguia romper, ele passou a romper, porque quando você está orando em línguas, você está avançando espiritualmente. Vale muito a pena orar em línguas, querido. Vale muito a pena, porque é uma ferramenta de edificação própria. Mas o apóstolo Paulo põe uma vírgula e ele diz: mas o que profetiza, edifica a igreja. Então quem ora em línguas está se edificando, você não está perdendo tempo. Está acontecendo sempre algo com você, longe da tua mente, a tua mente não está entendendo, mas no teu espírito você está se edificando. Mas o que Paulo está dizendo é que quando você profetiza, você edifica a igreja. Os músicos não podem subir aqui em cima para tocar música, vocês têm que profetizar, liberar vida sobre a igreja, liberar palavras sobre a igreja. Uma palavra que você libera é poderosa para despertar a vida do outro irmão, para confortar a vida do outro irmão, para encorajar a vida dos irmãos. Amados, esse é o ambiente onde nós somos fortalecidos. Então, mais do que viver um ambiente só baseado em emoção e apenas histeria, faz parte, toda a parte emocional faz parte, mas não é isso. Deus quer que a gente transborde em edificação. Você está aqui orando em línguas, mas está ligado, que palavra Deus tem para o irmão, para alguém? Deus vai usar minha vida hoje, como que é? O que está acontecendo aqui de diferente? A minha vida é para a glória de Deus, e se a minha vida é para a glória de Deus, a minha vida é para a igreja, é para o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Então, se buscar o reino em primeiro lugar é buscar o que Deus quer, e o reino está dentro do irmão, então eu tenho que buscar servir o irmão. E voltamos para o primeiro versículo onde Paulo fala: busque o amor. Então, se você ama, você serve, e se você serve, você quer profetizar. Você tem que transbordar das línguas para a profecia, onde você libera uma palavra sobre a vida de alguém, para produzir aquilo que Deus quer que seja produzido. Verso 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. É o meu desejo que vocês falem em línguas. Paulo está dizendo: é muito bom, mas eu desejo muito mais, porém, que vocês profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então nós temos que buscar no Senhor, e eu quero que você crie essa mentalidade aqui dentro do nosso acampamento, onde você perceba que Deus quer produzir edificação aqui dentro. Deus quer tocar a vida de pessoas, e para que isso aconteça, você precisa ser usado por Deus. E Deus quer levar você para esse lugar, onde você simplesmente é usado para encorajar alguém, para dizer: vamos orar junto. Tem um versículo aqui para a sua vida. Deus falou comigo esse versículo, vamos orar junto a respeito disso. Amados, a gente tem que parar de vir para o culto só para participar, e a gente tem que vir para o culto para liberar a vida de Deus no meio da igreja. Vocês estão comigo ou não? É maravilhoso orar em línguas, mas é melhor ainda profetizar. Orar em línguas edifica a minha vida, mas profetizar edifica a igreja. Quando eu libero a palavra, quando eu libero a vontade de Deus que está dentro do meu coração. Versículo 6: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? O que vai adiantar se eu chegar aqui e ficar só orando em línguas? Se não falar por meio de revelação, ciência ou profecia ou doutrina. Paulo está dizendo: se eu não falar coisas que vocês entendam, o que vai adiantar? Eu amo a oração em línguas, e Paulo é muito assim, ele é apaixonado pela oração em línguas, mas ele está dizendo: o que adiantaria eu ficar falando em línguas aqui, sem produzir edificação? Verso 7: é assim que instrumentos inanimados, como flauta, cítara, quando emite som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o toque da flauta ou cítara? Ele está dizendo o seguinte: até o
o chofar inanimado, a trombeta, ela precisa de um toque específico para chamar o exército para a guerra. Precisa ter significado. Então a oração em línguas é maravilhosa, é delicioso fluir no dom de línguas, mas é mais delicioso ainda quando você libera uma palavra que tenha inteligência natural sobre a vida das outras pessoas e produza edificação. Hoje de manhã foi lindo ver as línguas acontecendo, mas a hora que o pastor falou que o irmão estava buscando isso fazia já 10 anos e recebeu, na hora que eu ouvi o testemunho eu fui edificado e recebi força. Mais do que só as línguas, quando a palavra vem de maneira natural, que a gente ouve, nós recebemos fortalecimento. E nós precisamos entrar nessa atmosfera, queridos. Deus quer usar a tua vida, e você precisa estar disponível, disposto a ser usado por Deus. Verso 10: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então Paulo está dizendo que é simples. Se eu ficar só orando em línguas, não vai produzir resultado algum. Agora, se eu liberar uma palavra específica, eu produzo edificação no meio da igreja. Verso 13: pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Aquele que ora em outras línguas deve buscar a interpretação das línguas. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Foi o passo que nós demos hoje. Eu percebi que esse passo levou muitos de vocês a orar em línguas hoje. A nossa mente não entende, mas o nosso espírito ora de fato. Isso é maravilhoso. Mas Paulo está dizendo para nós: busque interpretar. Busque perceber o que você está orando. Busque liberar uma palavra real que a pessoa vai entender para ela receber edificação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É tempo da gente transbordar nisso. É tempo da gente desejar ser usado por Deus. É tempo da gente produzir edificação mútua dentro da igreja. É muito bom orar em línguas, mas é melhor ainda profetizar. Que farei, pois? Verso 15: orarei com o espírito, mas eu também vou orar com a mente. Então eu quero sim orar em línguas, mas eu quero orar também com inteligência. Cantarei com o espírito, mas cantarei com a mente. Se tu bem disseres apenas com o espírito, como alguém poderá dizer amém depois da tua ação de graça? Então Paulo está ensinando a gente: olha, se você orar em línguas, não tem como o outro dizer amém, porque não está entendendo. Vocês percebem a simplicidade disso? É por isso que vocês têm que orar, buscando em Deus, que aquilo que está sendo gerado em línguas, seja liberado sobre a igreja, para produzir edificação. Porque você de fato dá bem as suas gratidões a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que todos vós. Então Paulo está dizendo: é bom orar em línguas, é bom demais. Eu mesmo oro mais que todos vocês juntos. Orar em línguas é maravilhoso. Talvez seja essa porta que Deus usou para trazer tanta revelação para o apóstolo Paulo. A revelação da graça, do evangelho, maravilhoso. Mas olha o verso 19: contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, é maravilhoso sim orar em línguas, e nós temos que transbordar nisso, melhorar ainda mais esse dom espiritual, para falar com Deus, para edificar a nossa vida. Mas nós temos que buscar em Deus agora um ambiente onde nós edificamos uns aos outros, onde nós oramos uns pelos outros, encorajamos uns aos outros. É esse ambiente que Deus quer produzir no meio da igreja, um ambiente profético. É aí que o apóstolo Paulo vai chegar nesse momento,
um pouquinho para frente. Vejam comigo, deixa eu pegar o texto. Versículo 22. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal para os não crentes. As línguas não constituem um sinal para os não crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas que não entendem ou incrédulos, não dirão porventura que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornar-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus de fato está no meio de vós. Paulo está dizendo, quando nós transbordamos das línguas para a profecia, a presença de Deus se torna manifesta para todo mundo. E aí Deus é visto no meio de vós. Queridos, é nesse lugar que nós precisamos buscar estar. Eu quero te encorajar a buscar esse lugar em Deus nesse momento. Nós vamos ficar de pé, juntos aqui. Eu queria mais uma vez chamar a equipe de louvor. E nós vamos buscar em Deus esse lugar, onde Deus nos use para tocar a vida de alguém, para liberar uma palavra sobre a vida de alguém, para encorajar a vida de algum irmão, para liberar a vida de Deus na vida dos irmãos. Então nós precisamos transbordar. É muito bom orar em línguas e nós vamos fazer muito isso aqui. Mas é melhor ainda profetizar. Porque é a profecia que muda a atmosfera do lugar. Aleluia.